Novo imposto sobre criptomoedas. A alíquota que antes era bem menor, agora vai passar para 22,5%. Vamos entender nesse vídeo exatamente, vou chamar um convidado aqui para a gente debater e para você entender como vai ser o novo imposto e também como se proteger. Olá, meu nome é Matheus Braga, seja bem-vindo ao canal Rico com Cripto e nesse vídeo nós vamos falar sobre o novo imposto sobre criptomoedas que tem passou como emenda provisória, agora vai virar lei? É isso mesmo? Vamos entender. E para isso hoje a gente vai chamar uma convidada especial, a Rafaela Ferrari, que ela é bacharel em Direito e especialista em criptomoedas para a gente discutir tudo isso. Olá. Então estamos aqui com a Rafaela, Rafa que é especialista em criptomoedas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse novo imposto aí sobre criptomoedas, né, Rafa? É verdade. Na verdade, não pegou todo mundo de surpresa, porque como eu estava falando com o Matheus ali nos bastidores, isso é uma evolução da evolução de uma medida provisória que estavam tentando passar ali, que tinha o prazo até agora, no dia de 28 a 30 de agosto, não me recordo exatamente a data, para ser votada e para ser aprovada, e não foi, né? Aí tentaram colocar dentro de outra medida provisória que tratava sobre o salário mínimo, também não foi aprovada essa parte, foi aprovada só a parte do salário mínimo, de fato já tinha sido aprovado, e agora fizeram um projeto de lei que tem uma tramitação um pouquinho diferente da medida provisória, mas esse processo ele não é tão importante quanto a matéria de que ele trata. Sim, e isso faz parte muito da filosofia desse novo governo em relação ao arcabouço, né? Porque você consegue aumentar a arrecadação mesmo gastando mais, né? Então tem muito a ver que a arrecadação ela tá atrelada a mais tributação, né? Então tem a ver sobre isso. Agora vamos entender um pouquinho como é que a lei vai se aplicar. A dúvida que chega para pessoas que nos acompanham, para os nossos alunos, sobre como é que a gente pode, por exemplo, Matheus, eu tenho um dinheiro na corretora no Brasil, Matheus, o meu dinheiro tá fora do Brasil. O que que vai se aplicar a isso? Quais as corretoras, como por exemplo o caso da Binance, ela é meio híbrida hoje em dia, que ela é internacional, mas parece que tem uma sede agora no Brasil, fiscal. Então, o que que vai acontecer para esse investidor? Eu acho que é um ponto mais importante. Com certeza, Matheus. Como eu falei, né? A matéria ela é muito mais importante do que o próprio processo, porque justamente aqui a gente está mexendo com muitas pessoas. A gente está mexendo com pessoas de criptomoedas, né? Investidores comuns como nós, que estamos tentando ser baleias. Está mexendo com baleias de fato. E pior, está mexendo com muitos empresários e muita gente que tem muito dinheiro e que movimenta o Brasil, que possui dinheiro fora, que possui investimentos, que possui as trusts e as offshores, que não são ilegais. São apenas mecanismos que a gente usa para otimizar os nossos rendimentos e também para a gente pagar um imposto que seja justo. Ninguém aqui está se negando a pagar imposto. Isso aqui, 22,5%, é um pouquinho a mais e vai ter várias outras mudanças, inclusive para a gente que está aqui de baixo tentando subir, porque a gente tinha esse limite de R$35 mil mensais e agora, segundo essa lei, esse limite ele vai ser de 6 mil por ano. Então é uma mudança muito brusca, muito absurda. Lembrando que essa alíquota, ela já começava ali a partir de 30 mil, só que era progressivo, né? Até na casa dos milhões, dezenas de milhões de reais. Só que agora começa desde os 6 mil reais já tributando 22,5%. Você tá com a lei aí aberta, Rafa? A gente poderia bater um papo sobre isso? Já vou abrir aqui para vocês. Até depois, Matheus, te passo o link se tu quiser disponibilizar para o pessoal aí para que eles vejam inteiro, porque são 19 páginas e não tem o porquê a gente ler tudo. Então, se eu for fazer um comparativo desse projeto de lei com a medida provisória, a 1171, que foi aquela que não passou, eles não falavam em renda, eles falavam na aplicação mantida no exterior. E no exterior a gente já tem uma tributação sobre essas aplicações. Por exemplo, os Estados Unidos, se não me engano, a taxa deles é de 30% sobre as aplicações. E aí ocorria esse risco de bitributação. Então agora eles vão tributar a renda, né? Então os rendimentos derivados daquela aplicação. Então, por exemplo, eu tenho R$1.000 em criptomoedas na Coinbase. Os rendimentos dessa criptomoeda, a porcentagem que ela me der, por exemplo, se eu tiver com essas criptomoedas em staking, esse rendimento é o que vai ser tributado, não a aplicação de fato. E aí é o que muda, né? Se o teu dinheiro está na Coinbase, se o teu dinheiro está na Binance, se o teu dinheiro está na Bitpreço, está no mercado Bitcoin, então aí sim que a gente vai olhar aonde que a empresa está sediada. Mas o rendimento não interessa aonde ele esteja, porque tem pessoas que sacam o rendimento, tem pessoas que não sacam o rendimento. Só que o questionamento principal que eu faço é: como é que eles vão identificar? Porque tem diversas corretoras que não fazem a comunicação para a Receita Federal do Brasil e isso não é ilegal, porque elas não estão baseadas aqui, elas não têm essa obrigação.
Perfeito. Esse ponto é importante a gente tocar, porque vamos supor, a gente tem no Brasil vários empresários, como a Rafa falou, que utilizam mecanismos de trusts, né, para poder proteger. Lembrando que esse mecanismo, ele é totalmente legal, mais uma vez falando, e ele é de uma forma para que você consiga, uma das formas é proteger contra a inflação, né, você manter o seu dinheiro em moeda mais forte historicamente. E esse caso das criptos, né, a gente sabe que criptomoeda também, no caso com o Bitcoin, foi criado para poder proteger o nosso capital, principalmente com o Bitcoin em si. E desse caso seria basicamente o mesmo mecanismo. Trusts, dinheiro lá fora seria tributado e cripto também. Na minha concepção, e aí eu não quero fazer nem juízo de valor, mas a gente tem um aumento expressivo. A gente vai ver aí, ó, nas alíquotas novas, é uma alíquota muito agressiva, porque se a gente pensa na forma anterior, a gente tinha uma disposição sobre o lucro, mas era num valor muito acima, né? E com uma alíquota bem abaixo. E num bull market, isso aqui a gente está falando de bear. Tá Sim. ruim o mercado, tá horrível, entendeu? A gente está tentando fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Só que em ano de bull market, um rendimento de 50 mil reais por ano não é uma coisa tão absurda assim, Sim. que não chegue perto da nossa realidade, entendeu, Matheus? Se o Bitcoin disparar o tanto depois que a gente espera que ele dispare depois do halving, a gente tem diversas outras altcoins aí que estão sinalizando altas muito expressivas na próxima out-season também. Então, 50 mil dólares de rendimento não é nada muito distante da nossa realidade, assim, que a gente possa pensar, mas eles são ricos e não me importo porque eles são ricos. E não é bem assim. A gente está mexendo com pessoas que têm muito dinheiro, com pessoas que têm muito dinheiro para contratar excelentes advogados, para contratar excelentes contadores, e essas pessoas, elas fazem contas. Ao menor indício de que o dinheiro delas vai ser drenado, que elas estão pagando imposto abusivo, elas fecham fábrica, elas fecham empresa, elas demitem funcionário e elas saem fora do Brasil. Sim, perfeito. E assim, para contextualizar ainda mais o que a Rafa está falando, isso é bem importante a gente bater nesse assunto. Por exemplo, no último ciclo de alta, a gente viu um Bitcoin antes do halving acontecer em 2019, final de 2019, início de 2020, 7, 8, 9, 10 mil dólares. E depois a gente viu o Bitcoin ir ali quase a 70 mil dólares, 69 mil dólares. Então a gente está falando, dentro de um ano, de muita gente que acabou mudando de patamar muito forte no mercado de criptomoedas. E isso se repete, né, de ciclo em ciclo. Então, 50 mil reais, gente, hoje a gente pode, você que está assistindo o vídeo, você pode falar, cara, é pouco ou é muito, mas pode ter certeza que dentro de um ciclo de alta é muito comum você ver movimentações muito maiores do que isso. Então, algumas altcoins que subiram 10, 20, 30 vezes. E a pergunta é, né, será que o governo ele vai chegar nesse ponto de forma sem contribuir nada? Porque a gente está falando de um aumento de alíquota expressivo sem a ajuda do governo para desenvolver o mercado. Simplesmente o governo está impondo uma alíquota maior, subindo drasticamente essa alíquota sobre o lucro e baixando o limite, isso é o mais importante, sem acabar tendo nenhum compromisso em desenvolvimento da cadeia, seja com corretoras nacionais ou internacionais, enfim, somente está colocando aí o imposto. Então, dessa forma, a gente vê um aumento substancial e que prejudica os investidores. Agora, da forma prática, né? Vamos entender da forma prática para quem está nos assistindo, Rafa. Como você acha que é o mais importante para quem quer se proteger? Note, se proteger não quer dizer sonegação, quer dizer, da forma legal, mecanismo para que você seja tributado quanto menos ou, se possível, não tributado. Então, se a gente está falando de mercado tradicional, a gente tem hoje, talvez, as trusts, a trust, na verdade, ela não é ilegal, mas ela também não é legal, porque ela não tem menção dela nos diplomas legais brasileiros, né? Então, é a primeira vez que ela está sendo mencionada. Então, offshore e trust eram excelentes mecanismos. Aí, se a gente está falando de mercado tradicional, obviamente que a gente vai voltar os nossos olhares agora para os ETFs irlandeses, que é um excelente ponto de visão, assim, para a gente ter se a gente está falando de mercado tradicional. Agora, se a gente está falando de mercado de criptomoedas, que é basicamente só com o que eu trabalho, não tenho nada de investimento no legacy, né, que chamam aí no mercado tradicional, aí sim a gente vai ter que procurar comprar por P2P, por exemplo, que também não é algo ilegal, porque está mencionado esse serviço na lei agora de criptomoedas, que vai sair, que vai ser aprovado em 2024. Sim. Então, muito também desse projeto de lei, ele está condicionado ao que vai ser decidido na lei de criptomoedas depois. Não é algo que vai, meu Deus do céu, vamos nos desesperar agora, né? Vamos estudar com calma e vamos olhar.
Mas eu iria preferir fazer as compras com P2P, também iria preferir corretoras externas, aí a gente vai tratar de corretoras em paraísos fiscais, realmente. Então, falando bem a linguagem, não tem como eles tributarem uma coisa que eles não sabem onde está e você não está escondendo por malícia do governo, entendeu? Você não está escondendo por malícia, porque para mim, se a alíquota ela fosse muito menor, eu não iria passar todo esse trabalho de ficar estudando, eu simplesmente ia deixar comprar pela corretora, passar para minha hard wallet, porque isso é extremamente importante, independente do lugar onde você compra, e eu não ia ter toda essa trabalheira. Então, ninguém está se negando a pagar imposto, a gente só quer pagar um imposto justo. Eu acredito que isso vai passar, Matheus? Eu acredito que isso não vai passar. Isso não mexe só com a gente, isso mexe com eles mesmos que estão lá dentro. Só que eles têm os mecanismos dele. Então, para mim, corretora estrangeira, né? Agora eu vou estudar quais são as melhores. Aí, Binance e Coinbase nunca foram opções para mim. Eu gosto muito da Bitbank, por exemplo, né? Do Bitbank e da Bitpreço. Ali que eu consigo fazer o meu DCA, eu fazia por ali. Só que agora a gente não sabe como é que vai ser. E principalmente deixar dentro de hard wallet. Porque se o teu rendimento ele tá dentro da corretora, tá em staking, babau. Muito importante isso que você falou, essa questão das corretoras internacionais, que eu acho que é um ponto extremamente importante. A gente vem vendo nos últimos 2 anos aí uma discussão muito grande sobre isso, principalmente pelo player Binance. O Binance é uma corretora internacional, o CZ. Então a gente vê que estava no Brasil, né, a líder de mercado acabou atropelando várias corretoras nacionais, só que ela simplesmente não fazia declaração para a Receita. A partir do momento que ela aumentou demais o serviço e integrou o Pix, ela conseguiu integrar o Pix à sua plataforma, ela foi pressionada para que passasse. Então, desde 2022, início ali entre final de 2021 e início de 2022, eu não utilizo mais a Binance por essas questões, por mecanismos até mesmo, né, legais aí que a gente tem para a gente poder se proteger. As corretoras internacionais, o que eu acredito é que eles vão ter que se posicionar em relação a isso, até porque tem clientes brasileiros, mas como não tem nenhuma obrigação legal e fiscal aqui no Brasil, porque não tem PJ, elas não funcionam aqui no Brasil, eu acredito que, pelo menos por enquanto, a gente vai. Agora, a minha maior vertente para esse cenário é o mercado de P2P junto a hard wallet. Lembrando que hard wallet, seu dinheiro está na sua posse, ela é inconfiscável e intransferível. Rafa, de antemão, fechando esse parênteses aí dessa questão tributária, o que você acredita, por exemplo, para o desenvolvimento do mercado em si, nacional, brasileiro, né? A gente vê que com o mercado tradicional, com a questão do dólar, inclusive o real, nos últimos anos perdendo valor, a gente viu um crescimento, principalmente nos países latinos, e a busca na Argentina, no Brasil, no Chile, vem crescendo absurdamente, com esses países sendo os líderes de movimentação de criptomoeda, por isso o governo acaba abrindo o olho para isso. Mas na sua visão, qual será o futuro aí para os brasileiros e para o mercado latino em relação a cripto? O mercado latino ele tende a se desenvolver tanto quanto o mercado africano está se desenvolvendo. Hoje eu vi uma notícia que hoje a gente tem a Nigéria aí com a maior conscientização sobre criptomoedas e inclusive sobre a tecnologia blockchain, justamente porque eles enxergam a dor, né? Eles enxergam o problema. Então, quando você enxerga o problema, automaticamente você enxerga a solução. Então, o mercado latino ele vai se desenvolver muito, infelizmente, pelo motivo errado. Infelizmente, porque a gente vai ver muitos problemas acontecendo, as dívidas estão se acumulando aí do governo, isso é inegável, a gente vê em todas as notícias. A gente tem que acompanhar porque isso influencia diretamente na nossa vida. Então, o mercado ele vai se desenvolver por isso e também vai se desenvolver positivamente porque a gente vai ter uma regulamentação aí. E regulamentação, por mais que a gente não goste, que a gente ache que o governo não tem que opinar em criptomoedas, tudo bem, mas isso ajuda o mercado e ajuda muitas pessoas que precisam ter esse quesinho de confiança para botar o pé. Então, a pessoa bota o pé e daí ela estuda, daí ela compra por corretora, depois ela descobre o P2P, daí a gente tem nosso P2P de confiança agora, né, Matheus? Então, as pessoas elas vão se desenvolvendo dentro. Então, eu estou muito na expectativa dessa regulamentação, tenho muita preocupação em como que o Banco Central, que vai ser o órgão fiscalizador disso, vai desenvolver essa fiscalização. Estou curiosa também para saber o desfecho desse projeto de lei. Com certeza, quando começarem as discussões, a gente pode voltar e fazer vídeos de novo. E eu acho que uma coisa vai complementar a outra e a gente vai ver muito dinheiro saindo do Brasil também, infelizmente, né? Mas a minha estratégia continua a mesma, a minha estratégia é de DCA, fazendo o meu DCA de formiguinha ali, me mantendo na minha e de olho aí em novas possibilidades que surjam no mercado.
Show de bola, Rafa. Eu vou deixar aqui o teu canal também pra galera seguir. A Rafaela Ferrari, que faz as lives, uma das melhores lives aí do YouTube já agora de criptomoeda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vejo esse tema bastante em dúvida sobre os investidores e também com pouca gente falando de forma tão completa assim. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal da Rafa também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Obrigada, pessoal.